Macarini precisa descompartilhar, sair lá no share screen e descompartilhar, senão não vai aparecer as pessoas aí. Só depois, na hora que tu for apresentar, é que tu entra com a apresentação. Senão ela fica no fundo e os nomes todos ficam... O que eu faço, então? Eu tiro ela. Stop. Tá, só um pouquinho. Stop. Isso. Não. Stop share. Ah, tá. Agora deu. Isso aí. Pronto, pessoal. Ok, então vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Vou pedir que as pessoas que estão com o microfone aberto que fechem, né, para que a gente possa dar início à nossa live de hoje. Painéis virtuais, Viamão e meio ambiente. Os painéis virtuais têm acontecido todas as quintas-feiras e nós temos, de alguma forma, tentado trazer aqui nesses painéis esse ativo ecológico da cidade de Viamão. Temos falado muito nisso, né? Já tivemos várias apresentações aqui, várias lives, já tivemos o Lama falando sobre espiritualidade e meio ambiente, já tivemos resíduos sólidos, já tivemos o Lago Tarumã, tivemos também as unidades de conservação, de Parque de Itapuã e Banhado Grande, o pessoal da Emater já veio também. Então, temos várias lives já gravadas lá no nosso Facebook, e todas elas estão disponíveis para vocês olharem, né? Então, partiu de uma iniciativa do Sérgio Kumpfer, que hoje não está por aqui, o Cláudio Fiorese, do Instituto Federal, e do programa Eco Viamão, e eu, Ricardo Pellegrini, pelo Centro de Estudos Budistas e o nosso Instituto Caminho do Meio. A nossa live de hoje é sobre energias renováveis. Convidamos aí o João Pedro Demore para engrandecer essa nossa noite, mais o Luiz Macarini. Nós já estamos um pouquinho já avançados, tivemos alguns probleminhas técnicos aqui no início, mas está tudo tranquilo. Então, vou passar a palavra para o Cláudio Fiorese, que vai falar um pouquinho também desse nosso projeto, né? O quanto ele tem ajudado a desmistificar vários pontos, né? Várias questões que parecem muito complexas, e a gente tem mostrado aqui que o caminho é esse, né? Da agroecologia, da questão das redes, né? A gente trabalhar em rede, nós podermos trabalhar em sistema de cooperativismo e todas essas ações coletivas que possam melhorar o nosso meio ambiente. O nosso princípio de termos feito isso, né? O Fiorese vai falar um pouco, e depois nós vamos passar para os nossos convidados, para uma pequena apresentação de cada um, como que chegou no tema relacionado, né? Uma apresentação pequena, aí, de 2, 3 minutos, de um convidado e depois do outro, e depois nós passamos novamente para uma fala de 15 a 20 minutos de cada um dos convidados. E nós temos também a possibilidade, né, dos questionamentos. Nós vamos ter esse momento, né, no final, né, para os questionamentos. Mas não impede que, se a pessoa tiver alguma dúvida na própria fala, né, que possa contribuir. Nós estamos aqui num grupo de amigos, né, e a nossa intenção é tirar o maior proveito dessa noite. Então, boa noite aí, Cláudio Fiorese. Boa noite, Pellegrini. Boa noite a todos, a todas. Uma saudação muito especial ao Luiz Macarini, ao João Pedro Demore, nossos convidados para tratar desse tema tão importante que são as energias renováveis, né? E uma saudação também a todos que estão na nossa sala aí do Zoom e que estão nos assistindo também no Facebook do SEB, Caminho do Meio, e também no Facebook do Eco Viamão,
e depois vai ser disponibilizado no YouTube e todos os canais, Instagram, YouTube, Facebook, de todo mundo aí. Então, uma saudação a todos, obrigado por estarem conosco em mais esse 14º encontro, né, Peregrini? 14º, eu acho que é, né? 14º. Isso. Tratando de todas essas questões aí que constituem esse mosaico de temas relacionados à sustentabilidade, né? Seja do ponto de vista mais agroecológico ou do ponto de vista da segurança alimentar, da educação ambiental, da energia, como estamos tratando hoje, das políticas públicas, né? Especialmente de assistência técnica, enfim. Hoje vai ser uma noite muito legal, né? Para mim, hoje é um dia muito especial, porque a minha mãe está fazendo 88 anos de idade, né? Então, a toda a gratidão aí a ela. Sem ela, não estaria aqui, né? Começa por aí a coisa, né? Então, é um dia realmente... E para nós, descendentes de italianos, no meu caso, né? A mama, né? A mama é sagrada. Então, às 8h30, nós marcamos na família uma pequena live, né? Olha só, uma live de aniversário da minha mãe, Dona Inês. Então, feito esse registro, só queria registrar, assim, a satisfação enquanto Instituto Federal, né? De estar sendo parceiro do SEB nesses debates que marcam história aqui em Viamão. E a gente vai utilizar esses materiais, viu, João Pedro Macarini, nas nossas aulas, nos nossos projetos integradores. Isso se multiplica de uma maneira que a gente nem sabe exatamente quantas pessoas assistem, mas muita gente acaba assistindo, né, Peregrino? São milhares de pessoas que visualizam nos diferentes canais. Então, eu quero só agradecer essa oportunidade e desejar a todos um ótimo debate, uma ótima exposição, uma ótima noite a todos nós. Antes de passar a palavra aí para o João Pedro, né, dizer que a competição está grande. A tua mãe está fazendo 88, a minha faz 89, a mãe do Macarini, que também é uma outra italiana forte, também já está com uma idade bem avançada. 85 mulheres, também. 85. Então, nós estamos aí com as nossas mães aí com uma idade bem avançada e bem bom, lúcidas, né? Bem lúcidas. Que bom, que alegria. Parabéns a todos aí. É bom a gente usufruir, né, o amor das nossas mães enquanto estão conosco, né, nesse mundo, né? Que bom, que bom. Então, pessoal, vamos nessa pequena rodada aí, de uns 3 minutinhos, 2, 3 minutinhos, vocês falando um pouco aí da trajetória de cada um, né? Eu vejo que cada um vem de uma origem diferente e como que chegou a esse ponto. E depois nós entramos aí numa rodada de cada um falando um pouco, né, da sua experiência. Quer começar, João Pedro? Pode ser. Estão ouvindo bem? Dá para ver bem? Positivo? Tá, legal. Bom, pessoal, boa noite. Começando aí os parabéns para a mãe do Cláudio, né? Vai ser a live das mães hoje. Não é Dia das Mães, vai ser a live das mães. Mas obrigado pelo convite aí, e parabéns pela organização e por essa iniciativa de estarem fomentando esses assuntos aí de forma periódica, né? E acho que a gente está com um afastamento, mas isso também está aproximando de outras formas, né? Está possibilitando a gente pensar de outras formas de comunicação, né? Uma apresentação rápida, assim, eu sou oceanógrafo de formação, né? O pessoal pode pensar aqui que um oceanógrafo está fazendo com energia solar, né? Então, teve um caminho longo e interessante aí até chegar nisso. Me formei na FURG, né, como grande parte dos oceanógrafos aqui do Sul, e já na época da FURG eu fiz parte do programa de recursos humanos, o primeiro programa de recursos humanos da Agência Nacional do Petróleo, de formação de recursos humanos, e era o único programa nacional que estava focado em meio ambiente. Na época a gente já começou, de alguma forma, a conhecer um pouco do mercado de energia, não eram energias renováveis, mas já entender um pouco dessa questão. E a gente começou, na época, a fazer o primeiro mapa de sensibilidade a derramamentos de óleo da costa do Rio Grande do Sul, em função desse programa. Depois disso, trabalhei bastante tempo com consultoria ambiental, mas já migrando um pouquinho na área de energia, porque a gente começou a fazer levantamento de potencial hídrico para PCHs no Rio Grande do Sul. Isso ali por volta de 2006, 2007, 2008. Nesse meio período também
comecei a me atentar um pouco mais às questões das energias renováveis, porque eu acabei minha qualificação de doutorado na URGS, nas geociências, discutindo mudanças, as variações históricas do nível do mar. E essas variações, boa parte delas guiada por mudanças climáticas, né? E já me aprofundei nos relatórios do IPCC naquela época. E, logicamente, né? Tem muitas mudanças a fazer. A questão de transição de matriz energética e elétrica é uma delas preponderante, né? Depois disso, fui chamado para a Petrobras. Tem 4 anos de Petrobras no caminho, com muita interação com engenharia e tudo mais. Também faz uma aproximação no setor de energia. Voltei para o Sul, saí da Petrobras no final de 2013. Em 2015, fui convidado para participar do Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Eficiência Energética de Porto Alegre. Foi bem interessante aquele trabalho. A gente começou a escrever junto com o ICLEI e com um representante de cada secretaria da prefeitura, e mais eu e mais alguns colegas estavam representando sociedade civil, políticas municipais de mudanças climáticas e eficiência energética. Daquelas reuniões todas saiu um documento que ainda não foi posto em prática, não foi aprovado, não foi dado curso, saíram alguns projetos de lei, saiu um monte de contatos, um monte de conhecimento também, porque foi muito interessante. E aí, pegando esses nossos últimos anos de crise, o setor ambiental tinha regredido muito, aí eu defini ir para a área de energias renováveis de vez. Conheci o pessoal que estava começando com a IES, na época era Young Energy Solar, que foi o TCC de um dos colegas, criou a empresa lá no início do mercado de energia solar. Depois a gente abreviou o nome. Pessoal, agora fizemos essa semana, em junho, 6 anos. Essa semana a gente fechou 400 instalações operacionais. Então tem uma história aí de energia solar já desde o início do mercado. Terceira instalação CE homologada pela CE foi nossa. Então tem um caminho aí, né? Então hoje eu tenho uma atuação direta com eles, no cargo de consultor. E também tenho atuado de forma autônoma como consultor em alguns projetos de eólica, principalmente em termos de desenvolvimento de negócio. Então, é complementar, não é tão técnico, mas também estou envolvido com alguns projetos de eólica bem interessantes aqui para o Rio Grande do Sul. Mas basicamente é isso. Mostra um oceanógrafo pisando no setor de energias renováveis por esse caminho. Que maravilha. Vou passar então ao Luiz Maccarini, né, para poder também fazer o seu início, né, de sua apresentação. Beleza, Fiorese, João Pedro e amigos, né? Fico muito feliz de estar nesse momento aqui com vocês, encontrar pessoas que têm interesse nesses temas que são tão importantes, né? E a gente poder utilizar esse tempo de uma forma produtiva. É algo muito especial para mim, né? Só lembrando, como eu falei para o Pellegrini, eu tenho aulas 20 horas, né? Então, eu tiver que sair, não vou me despedir quando chegar o horário, né? Mas o meu WhatsApp fica disponível. Se alguém tiver dúvidas, perguntas, com todo prazer, eu respondo depois, né? Foi bom saber também que o Fiorese tem esse olhar de utilizar esse material depois como aulas, né? De forma que a minha apresentação, eu espero colocar um pouco dessa questão didática também, para pessoas que não tiveram contato anterior com a energia fotovoltaica, elas possam entender como vem, como funciona, e essa parte toda técnica também, o João Pedro depois pode complementar bem, a gente já participou junto de outros programas, né, e ele pode ajudar bastante, a parte que ele domina bem, né, os custos da instalação, ele complementa depois, né. Pois eu entrei nessa área aqui de uma forma inusitada, assim, digamos, né? Começou na minha adolescência, que tinha um seriado chamado... Teve o filme Planeta dos Macacos, todos provavelmente viram, né? E na época também tinha um seriado na televisão, o Planeta dos Macacos. E num episódio, eu estava procurando um slide, mas não consegui botar aqui, evitei mexer para não trancar o computador. Num episódio aparece o Cornelius, que é o macaco mocinho, com os astronautas americanos em Nova York. Nova York é ruínas, né? Floresta. Eu acho que era 200, 300 anos depois do nosso, ou mais até no futuro, né?
E eles entram numa caverna em Nova York, e no fundo dessa caverna tinha luz, como hoje, né? Aí um astronauta perguntou para o outro, mas como? Nós estamos no futuro, séculos se passaram, como que tem energia elétrica aqui, né? A civilização está em ruínas. Aí um astronauta falou para o outro, não, é que na época eles colocaram painéis solares no metrô e provavelmente alguns estão funcionando até hoje, séculos depois. Aquilo me marcou de tal forma, e o tempo foi passando. Depois na faculdade eu fiz engenharia elétrica, antes eu já tinha comprado um painel fotovoltaico fabricado no Brasil pela Aerodinâmica, e a coisa foi seguindo, né? Uns 10 anos atrás eu importei alguns equipamentos e sempre fui um ativista dessa área das energias limpas, energias renováveis, que foi uma coisa que sempre me cativou, né? Eu nunca entendi por que eu precisava queimar combustível fóssil para produzir energia, uma coisa poluente, quando sempre tinha sol, energia hidroelétrica, ventos em abundância, né? Então isso sempre me impactou, né? E hoje em dia isso está, digamos, tomando corpo, essa questão das energias renováveis, né? Mas durante muito tempo isso aí era um ramo só para os ativistas, né? Então foi assim que eu entrei nessa área, de certa forma, né? Maravilha, maravilha. Então a ideia agora é a gente fazer uma rodada de cada um falar um pouco da sua atuação diretamente ligada, né, a essa área de energias renováveis, né? Eu vou pedir que cada um, eu vou acenar quando passar aí em torno de 15 minutos e a gente dá mais um pouquinho, né? E no máximo, chegando a 20 minutos para cada um. A gente tem visto que as lives muito longas, quando a gente está aqui nesse grupo, hoje já são quase 20 pessoas que estão no grupo aqui, nesse presencial, depois tem mais o Facebook e as outras mídias todas, né? Quando a gente está aqui, isso passa muito rápido, mas para quem vai assistir depois, fica meio pesado, né? Um programa muito longo. Então, a gente tem tentado utilizar o primeiro início, né? O início com essas apresentações, depois nós passamos sempre para os convidados e depois temos um momento aí da gente interagir, aí o público aí interagir com os nossos convidados. Então, eu vou pedir aí que o comece... Oi. Eu só me esqueci de colocar na minha fala inicial, se o Macarini, não sei se vai ser ele que vai falar primeiro, porque ele tem um compromisso depois, e o Demore, puderem dar um toquezinho para os nossos estudantes, né? Porque nós temos nossos cursos técnicos e também curso superior em tecnologia, de gestão ambiental, curso técnico em meio ambiente, né? Por exemplo, também da área de administração, por que não, né? Que perspectiva vocês enxergam para essa moçada, né? Ingressarem nesse mundo das energias renováveis, sejam como empreendedores ou como profissionais técnicos, etc. Só isso aí, só para dar um toquezinho, tá, Macarini e Demore? Obrigado, desculpa aí, Pelé. Achei importante colocar isso. Sempre é bom a gente dar uma direcionada, né? Para que a gente fique mais no atual, né? No atual e na realidade, né? Para que a gente possa exatamente ver o que a gente pode trazer hoje, né? Eu acho maravilhoso esse trabalho que o Instituto Federal faz, né? A gente, numa live anterior, teve a apresentação do projeto Eco Viamão, apresentado aqui pelo Fiorese, e essa missão do Instituto Federal em trabalhar com a realidade local, que é, digamos, a missão principal, trazendo a educação e tudo mais, mas com essa realidade local, se prontificar a trazer dentro do ambiente e das relações próximas, né, o que se pode ajudar, né? Então, eu acho maravilhoso esse desprendimento e esse compromisso do Instituto Federal, né? E aí agora o Fiorese nos chama a atenção e quando a gente estiver falando vai ter esse grande número de alunos, né, nos vários níveis, podendo aproveitar essa nossa conversa aí. Então, vou passar para o Luiz Macarini, né? Então, teria em torno de 15 minutos para a sua apresentação. E aí eu dou uma sinalizada quando fechar os 15, para depois dar um fechamento. Tá, Luiz? Beleza. Pellegrini, eu já vou colocar agora que fique importante, né? Esse material que eu estou falando, eu tenho matéria em algumas revistas e foi sumarizado
nesse link www.bit.ly/roda de conversa 50, que eu acabei de postar para todo mundo aí. Vocês devem estar no chat, deve ter chegado para vocês. Eu vi ali que chegou, né? Então, nesse link, depois do que eu falei, tem artigo de revista, tem matéria escrita que os alunos vão poder aprofundar e pesquisar e aprender mais, né? Eu vou compartilhar agora com vocês, então, colocar aqui aquele slide que eu estava colocando antes, no início, para exemplificando um pouco esse olhar, principalmente para os alunos dos cursos técnicos, né? Do porquê da energia fotovoltaica, da energia solar, das energias renováveis, né? No caso, eu tenho sempre esse olhar de associar a questão da energia solar fotovoltaica com a utilização da permacultura. Nessa parte aqui, vocês estão vendo aqui das ferramentas tecnológicas, energias renováveis, da permacultura. Por que isso? A energia solar fotovoltaica, ela simplesmente utilizada num contexto de uma sociedade de consumo, ela vai implicar um maior consumo de recursos naturais, as pessoas tendo energia barata vão começar a utilizar de uma forma sem de desperdiçar os recursos com mais equipamentos de ar-condicionado, maior demanda de energia, sem uma questão de uma utilização racional da energia, sem se preocupar, às vezes, com isolamento térmico e coisas assim, né? Então, a energia solar fotovoltaica ela tem que estar inserida nesse contexto de permacultura, de uma visão mais ampla de uma sociedade sustentável, né? Na questão da utilização racional dos recursos energéticos, né? A energia solar, em especial para os alunos, às vezes as pessoas elas não entendem bem qual é a questão da energia solar, de onde ela vem a solar, a térmica, e assim num amplo contexto maior, né? Mas, na realidade, a vida no planeta é movida a partir de energia solar. Quando nós temos uma flor, qualquer planta, ela tem as folhas que elas se direcionam em direção ao sol para, através da fotossíntese, elas poderem crescer. Então, toda a natureza ela é movida à energia solar. Né? Quando a gente seca uma roupa no varal, a gente está utilizando energia solar. O que as pessoas conhecem mais por energia solar são esses coletores que vocês veem aí no slide, que é a chamada energia solar térmica, né? Que são, de uma forma bem simples, uma chapa de metal escuro, coberta com vidro que vai no telhado. Essa chapa esquenta e por essa chapa, vocês estão vendo ali os canos, entra água fria, a água esquenta e a água mais aquecida entra depois nesse reservatório, que é chamado de boiler, onde ela fica disponível para ser utilizada. Esses equipamentos foram muito instalados na década de 70, 80, né? São importantes até hoje, mas isso é o chamado energia solar térmica, que não é a essência do que nós vamos falar hoje. Mas eu estou enfatizando isso só para as pessoas terem uma noção clara da diferença entre a solar térmica, que é essa aqui, e da solar fotovoltaica, que nós vamos entrar mais a fundo agora no decorrer da nossa fala. Outra forma de utilização da energia solar é através da concentração da energia com espelhos, que vocês estão vendo nesse exemplo ali. Isso é uma chamada usina heliosolar. Essas usinas elas têm grandes proporções, vocês estão vendo esses espelhos ali, que eles concentram a energia do sol, e eles concentram numa torre, vocês estão vendo? Nesse momento, o sol está concentrado num ponto fora da torre, porque ela está em manutenção. Mas quando ela é concentrada na torre, ali naquela torre, tem como que uma bola, uma esfera preta que absorve aquele calor. E nessa bola, nessa esfera preta, passa a água. Essa água fica superaquecida e essa água aquecida vira vapor. A água sob forma de vapor, ela vai movimentar uma turbina da mesma forma que uma usina a carvão ou uma usina nuclear faz para a produção de eletricidade. Então, uma usina termoelétrica a carvão ou uma usina nuclear como Angara 1, elas funcionam aquecendo a água, a primeira com o combustível fóssil, o carvão, a segunda com combustível radioativo, questão da energia nuclear, e nesse caso a gente utiliza a energia do sol para aquecer a água. Essas usinas também são muito interessantes e estão com energia limpa, né? Então, outra forma de aproveitamento da energia solar, que não será o escopo da nossa fala hoje,
Mas, para vocês terem uma ideia, como se pode produzir também energia a partir do Sol com outras tecnologias, né? Agora, entrando já no nosso tópico, né? A questão do efeito fotovoltaico. Se observou ainda no final de 1800 que alguns materiais, quando colocados na presença de luz, eles produziam um campo elétrico. A gente já conhece os materiais que produzem campo magnético, como o ímã, né? Mas tem outros materiais, especialmente como os semicondutores, o germânio, o silício, quando colocados na luz, eles apresentam uma pequena voltagem. Esses materiais que produziam eletricidade, eles tinham esse efeito que não era conhecido. E daí, em 1905, Einstein, estudando esse efeito, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Física, e esse efeito foi chamado de efeito fotoelétrico. Esse efeito, já explicado em 1905 por Einstein, era algo muito avançado ainda para a época, né? E passaram-se quase 50 anos, até que em 1954, os laboratórios Bell, que são os criadores do transistor nos Estados Unidos, eles desenvolveram um dispositivo chamado bateria solar, que era como um painel solar fotovoltaico pequeno, e quando colocado na luz, ele produzia eletricidade. Essa bateria solar, na época, ela não tinha maior aplicação. Era um dispositivo caro e produzia relativamente pouca energia. Teve que passar quase uma década, lá pela década de 60, quando teve o lançamento dos primeiros satélites artificiais, como no caso do Sputnik e outros. Esses satélites precisavam de energia no espaço. E a energia no espaço não tinha como ser provida com alguma outra forma mais inteligente, mais lúcida do que os painéis fotovoltaicos. Foi aí que a energia solar fotovoltaica despontou, com os satélites artificiais. E até hoje, já passam-se mais de 50, 60 anos, né, da década de 60 até agora, mais 60 anos, né? Muitos desses satélites daquela época ainda continuam funcionando, emitindo sinais de rádio, graças aos painéis fotovoltaicos que estão lá em cima no espaço circulando. Toda a comunicação no planeta Terra que dependa de satélites, ela funciona graças à energia solar, né? Então, nesses ambientes realmente agressivos, com muita radiação gama, a energia solar fotovoltaica é quem provê o suprimento de energia para o funcionamento dos satélites. Esse slide é relativamente, talvez, um dos mais importantes. Mas aí as pessoas se perguntam, se a energia solar é tão importante, por que a gente não abastece mais coisas com energia solar? O que a gente consegue abastecer com a energia solar? Será que seria possível abastecer carros, trens, aviões com energia solar? Ou melhor, quanta área a gente precisaria no planeta Terra com dispositivos para captação da energia solar para poder suprir toda a energia do planeta, né? Para a gente não precisar mais utilizar combustíveis fósseis. Será que isso é possível? Bom, tem uma ONG chamada Land Art Generator, que ela se fez essa pergunta, e diversos cientistas estiveram pesquisando isso, e se chegou a um número que é impactante, pelo menos foi para mim, e eu vou compartilhar com vocês esses dados. Se a gente tiver uma área de 600 quilômetros por 600 quilômetros, imagine mais ou menos a distância entre Porto Alegre e Florianópolis, ou Porto Alegre e Uruguaiana, um retângulo de 600 por 600 quilômetros, e nós aproveitarmos a energia solar. Nessa área, 600 por 600, com dispositivos fotovoltaicos ou dispositivos de captação da radiação luminosa, nós vamos produzir energia suficiente para alimentar toda a demanda do planeta Terra. Demanda com aquecimento, refrigeração, iluminação, demanda com energia para movimentar aviões, caminhões, trens, automóveis. Toda a energia necessária para o planeta Terra é suficiente numa área de 600 por 600 quilômetros. Então, vocês entendam que com esses dados fica totalmente fora de sentido a ideia de se construírem usinas nucleares ou usinas a carvão, qualquer sistema que utilize alguma forma não renovável de produção de energia, né? Porque a energia solar ela dá conta de toda a necessidade do planeta.
Isso sem considerar as usinas hidrelétricas, sem considerar as usinas eólicas, que também são formas renováveis de produção de energia, né? Outro exemplo contundente é a questão de Itaipu. Esses dados são do professor Ricardo Rutter, da Universidade Federal de Santa Catarina, e naquele link da bit.ly/roda de conversa 50, eu coloco mais detalhes. Ele tem um livro chamado Edifícios Solares Fotovoltaicos, que é bastante interessante para os alunos do Fiorese baixarem da internet e lerem e estudarem esse livro. É um livro didático, né? O link está naqueles dados que eu passei, e que se explica todo o funcionamento da energia fotovoltaica. No caso de Itaipu, Itaipu é responsável pela cerca de produção de 1/5 da energia elétrica consumida no Brasil. Mas Itaipu produziu um grande lago para a produção de eletricidade. Se a gente utilizasse esse mesmo lago e cobrisse ele com painéis fotovoltaicos, a gente ia produzir cerca de 40% da energia elétrica demandada pelo Brasil, ou seja, o dobro do que a hidrelétrica. Naturalmente, na época que foi construído Itaipu, não se tinha tecnologia fotovoltaica tão avançada, mas se fosse hoje, já não teria sentido construir uma hidrelétrica desse porte, se a gente poderia produzir o dobro da energia com a mesma área sendo utilizada com painéis fotovoltaicos. Isso que os painéis não precisariam ficar concentrados num só local. Os painéis estariam distribuídos em todo o país. Sabe-se também que num sistema como o de Itaipu, cerca de 18% da energia se perde desde de chegar de Itaipu até no consumidor final, nós aqui no Rio Grande do Sul. Essa perda, ela desaparece com a geração fotovoltaica, porque a gente está produzindo energia no próprio local onde a gente consome. Então, esses 18%, quase 20% da energia que se perde num sistema usual, ele deixa de ser desperdiçado com a geração fotovoltaica. Outro dado super contundente é a questão dos biocombustíveis e da energia solar fotovoltaica. A gente fala do etanol como uma energia limpa, né, uma característica do Brasil. Eu também já fui entusiasta do etanol. Mas o Fiorese, os alunos que estudam essa questão agrícola também, sabem que o álcool ele é um subproduto na produção da usina usina de produção de álcool, né, de açúcar. O álcool, a produção maior é do vinhoto. O álcool é um subproduto, então a gente produz 20 vezes mais vinhoto do que álcool. Esse vinhoto depois tem que ser reprocessado porque ele é muito tóxico se lançado nos rios, né? Mas eu pergunto, né? Quantos quilômetros anda um carro a álcool com a produção de etanol em 1 hectare? Cerca de 40 mil quilômetros, ou seja, a volta à circunferência da Terra. 1 hectare de álcool durante 1 ano, 1 hectare de cana-de-açúcar durante 1 ano produz etanol suficiente para um carro a álcool percorrer a distância de 40 mil quilômetros, a volta no planeta. Esse dado me impactou, eu acredito que seja bastante. Mas a pergunta agora é essa. Se a gente pegar esse 1 hectare de etanol, de álcool, de cana-de-açúcar, e colocar painéis fotovoltaicos, qual é a distância que um carro elétrico vai percorrer com essa eletricidade produzida? Isso mesmo, como vocês estão vendo ali. 9.375.000 quilômetros, ou seja, 234 vezes mais. Entenderam? Se eu pegar 1 hectare e plantar cana-de-açúcar, eu movimento um carro elétrico 40 mil quilômetros. Se eu pegar esse mesmo hectare e botar painéis fotovoltaicos, eu movimento o carro elétrico 234 vezes mais. E isso, pessoal, no caso do álcool, eu tenho que todos os anos estar plantando a cana-de-açúcar, utilizar insumos, nitrogênio, fósforo, potássio, a poluição, a água, a chuva, destruindo o meio ambiente. Uma vez colocados os painéis fotovoltaicos, eles vão continuar produzindo por décadas, como é o caso dos satélites, né? O João Pedro vai falar depois, os painéis fotovoltaicos estão vindo com garantia de fábrica de 25 anos. Mas esses painéis que estão funcionando nos satélites, eles estão há mais de 40 anos funcionando. Então é muito provável que os painéis que nós estamos instalando hoje vão continuar para as próximas gerações, né? Então,
Não tem sentido a gente utilizar combustível fóssil quando a gente pode fazer um gerador fotovoltaico e ele vai continuar produzindo eletricidade por décadas. Isso, pessoal, não vale só para o carro elétrico com bateria, o carro elétrico do transporte individual. Essa geração de energia, isso pode ser ampliado ou ser utilizado no caso dos trens elétricos, como o Trenzurb entre Porto Alegre e Canoas, Novo Hamburgo, né? É um trem elétrico que pode ser movimentado pela energia solar fotovoltaica que é injetada na rede de uma forma limpa, né? Os bondes também, né? Aqui um exemplo de carro elétrico, isso aqui são carros utilizados no Nepal. Até 10 anos atrás, Katmandu era a capital mundial dos veículos elétricos, né? Isso aí foi numa reportagem que eu vi na BBC, vai fazer cerca de 10 anos, em maio e em setembro, e a BBC falou que Katmandu era a capital mundial dos veículos elétricos. Em setembro, eu tive a oportunidade e visitei o fabricante que apareceu na BBC, né, numa viagem ao Nepal. Então, isso também é uma aplicação, e vocês vejam que como são simples esses veículos, né? Isso poderia ser, sem nenhuma dificuldade, implementado aqui no Brasil também, né? Esse outro slide aqui mostra um sistema que a Ford, há quase 10 anos atrás, ela fez a difusão para os veículos deles, né? Um sistema que a pessoa compraria o carro e com um telhado fotovoltaico na garagem, ela produziria toda a energia necessária para movimentar o veículo, né? Isso é factível. A Ford não fez isso, mas hoje em dia a Tesla está fazendo isso. Outro fabricante, né? Essa aí é uma foto do Eliphas Gurgel. Vai fazer cerca de 8 anos. Eu fiz um curso para construção de veículos elétricos nos Estados Unidos. Era um workshop em que a gente aprendia como transformar um carro comum num carro elétrico. Quando eu estive lá, através do professor, eu fiquei sabendo que um outro brasileiro tinha vindo antes e feito o mesmo curso, que é o Eliphas Gurgel. Eu voltei do Brasil, entrei em contato com o Eliphas Gurgel, e daí depois a gente participou de um rally de carros elétricos, e até hoje a gente mantém contato. O Eliphas Gurgel escreveu um livro contando como ele fez a conversão desse carro elétrico, né? Então, o pessoal do Fiorese, se tiver interesse, também a gente pode trazer num outro contexto o Eliphas Gurgel, podemos até trazer o carro dele aqui para o Rio Grande do Sul e mostrar para os alunos ver uma aplicação direta da questão da energia elétrica nos veículos, né? Sempre associado, né, à produção de eletricidade para os carros de uma forma limpa e sustentável com a energia fotovoltaica. Beleza? Vai me cuidando do tempo aí, por favor, né? Aqui um outro exemplo bem prático, né, que pode ser implementado em viamão. Esse é o chamado cavalo de lata, que é um carro elétrico construído e que está funcionando em Santa Cruz do Sul, que eu visitei, e foi utilizado para substituir as carrocinhas na coleta de lixo reciclável por um veículo elétrico. Está funcionando ali, estão vendo o cavalo de lata ali com uma questão, também fazendo uma propaganda, né, em Santa Cruz do Sul. Dá para trazer o Jason, que foi o construtor, também para falar com a gente e para falar com os alunos do Fiorese aqui. Aqui, muitos de vocês já viram isso, né? Alguns de vocês, pelo menos, né? Os bondes elétricos, né? Que tinham em Porto Alegre. A gente pode resgatar. Isso são veículos duráveis, que duravam mais de 20 anos, né? Que podem ser alimentados por energia limpa, né? Isso aqui, pessoal, esse próximo slide, são os ônibus elétricos, os trólebus, que funcionam até hoje em São Paulo. Eles são produzidos na Marco Polo, em Caxias do Sul. A gente poderia ter os ônibus urbanos de Porto Alegre, de Viamão, funcionando com essa tecnologia que é fabricada em Caxias do Sul. Não tem nada de novo, né? É só questão de implantar. Esses ônibus também são altamente duráveis. Mais de 30 anos estão rodando esses ônibus elétricos, né? A gente poderia ter um trem elétrico também, né? Um trem rápido. Na verdade, pessoal, o Brasil tem condições de fazer trens elétricos, né? Os trens do metrô da Mafers em São Paulo, os trens de São Paulo, eles são feitos pela Mafersa. Então, os vagões do metrô são trens rápidos que vão a 100 km por hora, não são um trem-bala. Mas um trem rápido que vai a 100 km por hora, ele permite a conexão entre as capitais. Entre Porto Alegre e São Paulo tem 1.000 km. Um trem rápido que passa a 100 km por hora,
ele interliga Porto Alegre a São Paulo em uma noite. 100 km por hora, 1.000 km são 10 horas. São Paulo até Brasília é a mesma coisa, em 10 horas. Então, a gente não precisaria do transporte aéreo na intensidade que a gente tem hoje. A gente poderia ter uma comunicação entre Porto Alegre e São Paulo, passando por Florianópolis e Curitiba, num trem noturno, em que as pessoas poderiam dormir no trem, sair de Porto Alegre, na manhã seguinte estariam em São Paulo, né? Com tecnologia nacional fabricados no Brasil. Avião elétrico, isso já é mais do que realidade, né? Já tem aviões de maior porte, inclusive, funcionando com eletricidade. Um barco elétrico dos alunos do professor Ricardo Rütter, em Florianópolis, né? Um catamarã que eles adaptaram. A gente também pode fazer barcos aqui, adaptar, fazer eles funcionarem no Lago Guaíba, no Parque Saint-Hilaire, fazer pequenos barcos com energia fotovoltaica. São projetos para alunos de ensino médio. Isso aí é dos meus alunos da Fundação Liberato. Eles fizeram uma motinho fotovoltaica, né? Foram premiados naquela feira Mostra Tech, que ocorre sempre em novembro, em Novo Hamburgo. Também uma ótima dica para os alunos do Fiores irem a Novo Hamburgo visitar a Mostra Tech, né? Um evento super inspirador para alunos do ensino médio. Isso aqui um pouquinho, assim, para já ir finalizando a minha apresentação, né? Sobre a questão dos veículos elétricos, né? Aqui, à esquerda, bem em cima, onde é que está a setinha, um dragster elétrico, né? Esse carro aqui bate qualquer carro nessas corridas de arrancada, como as que tem ali no Velopark, né? Esse outro carrinho à direita é o chamado X1, se vocês colocarem no YouTube, X1 versus Ferrari, X1 versus Porsche, esse carrinho elétrico ganha de todos. Esse carro à esquerda embaixo, vale a pena procurar no YouTube um filme chamado Quem Matou o Carro Elétrico. Esse carro se chama EV1, é um carro que em 1996 foi fabricado mais de 1.000 unidades nos Estados Unidos, um carro da GM. Esse carro foram todos destruídos, depois amassados, pela questão do lobby do petróleo. Está relatado nesse filme Quem Matou um Carro Elétrico. Não percam, filme de chorar. E esse outro, última foto à direita, ali um caminhãozinho elétrico, foi há cerca de 6 anos atrás, nesse rally de carros elétricos no Rio de Janeiro, um caminhão elétrico fabricado pela Fiat no Brasil. Não rodou, mas ele estava lá, à disposição a ser visitado no rally de carros elétricos da Michelin. Essa foto aqui, pessoal, há 2 anos atrás, ônibus elétricos da BYD, BYD, maior fabricante de baterias do mundo, né? Ônibus elétricos com autonomia de 200 quilômetros rodaram em Porto Alegre por mais de um mês na carreira. Isso não teve quase divulgação, mas esses ônibus rodaram em Porto Alegre. Eles podem ser resgatados, estão sendo fabricados em Campinas. Poderiam rodar em Viamão também. Essa parte é a questão aqui já de uma residência com energia fotovoltaica, que depois eu posso deixar o slide se o João Pedro quiser explicar mais detalhes, né? Aqui, assim, em linhas gerais, vocês veem o painel no telhado. Aquele painel fotovoltaico, ele produz energia. A energia, ela vem de lá e passa nesse equipamento aqui, que é o inversor, que é um equipamento que transforma essa energia dos painéis, que é uma energia de corrente contínua, como numa bateria, na energia de corrente alternada, que é a energia das tomadas. E essa energia depois vai passar pelo medidor da concessionária e é injetada na rede. E as pessoas perguntam assim, como é que pode? Daí quando é de noite não tem energia? Eu pergunto para vocês, a energia que nós estamos utilizando agora, ela vem de onde? Ela vem de Itaipu? Ela vem de Candiota? De onde é que ela vem? Na verdade, a energia que nós estamos usando agora, ela vem de várias fontes interligadas, todas funcionando ao mesmo tempo. Nós temos energia até de Angra 1 interligada no nosso sistema. A geração fotovoltaica nas residências, nas indústrias, ela funciona assim. Vem a energia da concessionária, da CE, por exemplo, ela alimenta a casa. E vem, ao mesmo tempo, a energia do painel fotovoltaico. O que o painel fotovoltaico produzir, deixa de vir da CE. Quando é noite, para a geração fotovoltaica, vem só da CE. Quando é dia e tem bastante fotovoltaica, vem menos da CE ou não vem nada da CE e a fotovoltaica sai e ela vai alimentar as demais casas. Então, eu tendo um gerador fotovoltaico na minha casa, eu posso abastecer a minha energia e o que eu não utilizo, eu vou fornecer para as outras casas. Eu estou ajudando na estabilidade do sistema. Era isso a minha apresentação. Eu agradeço. Deixa eu tirar esse slide. E qualquer coisa no tempo que me disponho, eu posso
passar mais detalhes. Vou colocar também aqui depois o meu WhatsApp aqui, compartilhar por texto para alguém que quiser mais alguma informação, caso eu não esteja mais presente. Obrigado. Deixo para o Pelé, Fiorese ou diretamente para o João Pedro ali, a fala. Gratidão, Luiz Felipe, Luiz Macarini. Então, nós tivemos aí um panorama para os alunos aí, né? Muito, mas muito interessante, vamos dizer, um mosaico, né? Como o Fiorese falou no começo, um mosaico de energias, né? E coisas práticas, aplicadas, né? Então, esse é o modelo que a gente precisa. A gente precisa querer fazer a mudança, né? Precisamos ter energia para fazer a mudança, né? E a nossa energia, né, é essa do sol, né? Então, que a gente possa iniciar esse processo e ampliar esse processo. Então, vamos passar a palavra ao nosso querido João Pedro, para ele falar um pouco das suas práticas e como que ele está atuando hoje, o que ele tem visto. Se puder também incluir essa parte eólica, que é uma parte que tu também estás conectado, né? Falar um pouco disso também. Então, a palavra é sua. Beleza. Obrigado, Pelé. Obrigado, Maca. O Maca já abriu o leque das tecnologias aí, né? E eu estava aqui pensando, eu vou adaptar um pouco o que eu ia falar, Pelé. Depois, se tu achar que tem alguma coisa importante para a gente retomar, pode cutucar. Mas eu vou pegar algo complementar ao que o Maca trouxe, mas eu vou dar uma atençãozinha ao que o Cláudio trouxe. Pelo seguinte, eu acho que é muito importante quando a gente fala para todo o nosso público, mas também para os alunos e também para os ativistas das energias renováveis, da descarbonização, do setor elétrico, entender os balanços que esse setor tem, qual é a dinâmica que ele está passando hoje, por quê, né, quais são os cuidados também a se ter, e isso tudo abre o leque do que é, de fato, o potencial de mercado de trabalho futuro em infraestrutura, em inovação, na parte de sustentabilidade, e o setor de energia é cada vez mais importante, tá? Hoje a gente tem um déficit de energia no mundo, apesar da gente ter muita ineficiência também, mas a gente ainda precisa de muita inclusão energética no mundo, tem muita gente que tem acesso. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês que eu acho que me emocionam, eu acho que vão emocionar vocês também, mas o mundo ainda vai aumentar o consumo de energia bruta, tá? Isso eu estava lendo hoje o último relatório da Bloomberg sobre isso. Se estima que até 2050 duplique o consumo de energia bruta. Em compensação, vai cair provavelmente até 1/3 a fração fóssil dessa energia. Na questão que eu acho que vale a pena chamar a atenção, a gente tem interagido com muitos estudantes. Ano passado, a gente recebeu uma turma de estudantes durante a Virada Sustentável. A gente apresentou no IFE de Porto Alegre, Cláudio, um curso sobre energia solar ano passado para engenharia ambiental, acho que é curso técnico de meio ambiente. A formação de engenharia e arquitetura ali da Uniriter até o ano passado, esse ano não teve, mas era a nossa empresa que estava dando. O curso de energia solar para arquitetos no Congresso Brasileiro de Arquitetura ano passado também foi a gente que deu. Então, a gente tem interagido muito com formação de profissionais e é um mercado que já está grande e vai abrir muito mais. A gente vai ter muita modificação de postos de trabalho e isso vai envolver, com certeza, o setor energético, tá? Isso não tenha nem dúvida. E o setor elétrico também, em especial, porque a gente está migrando para uma eletrificação da matriz energética. Talvez nem todos estejam familiarizados com isso, mas a matriz energética, ela engloba a matriz elétrica, mas também ela engloba mobilidade, processos térmicos, processos de vapor e muitos outros, né, das quais a fração elétrica é uma. Agora, a fração elétrica vai aumentar nessa fatia da matriz energética global, porque a gente está passando por eletrificação do transporte, por eletrificação da indústria, por eletrificação das residências. Não se faz indústria de alta precisão, indústria 4.0, a lenha e carvão, a marretada, né?
A indústria é outro nível de tecnologia, então a gente vai ver essa transição também. E só fechando esse sobrevoo aí da questão das profissões e das tendências, eu acho importante chamar a atenção, é que isso tudo é gestão. Me chamou a atenção quando o Cláudio falou até os administradores, quem sabe, a gestão por trás de uma indústria, de uma instituição, do poder público, até de uma residência, também passa por suas escolhas de consumo, suas escolhas de insumos, e a gestão da energia é cada vez mais significativa nesse contexto. A energia foi ficando cara com o tempo. A gente está hoje, como consumidores de energia, que nem o sapinho aquele na panela de água morna, que foi amornando aos poucos, né? Há pouco tempo atrás, a gente tinha dezenas de lâmpadas incandescentes de 100 watts em casa e não achava problema. Então, a gente vê que a energia está ficando cara. Eu vou trazer alguns dados de Viamão para encaixar nisso tudo, mas como eu ainda tenho um tempinho para falar, eu queria trazer um cenário de como é que está se dando essa transição. A gente não acredita que a transição por uma matriz de baixo carbono ela vai se dar por uma só fonte. E a gente acredita que vai ser da mesma forma que a mobilidade sustentável, ela vai ser por múltiplas fontes, por sistemas complementares e descentralizados. A energia solar, ela gera muita energia enquanto tem sol, né? A gestão dessa energia, ela até certo ponto, ela é absorvida no sistema, porque ela é compatível com o ciclo diário das nossas atividades, quer dizer, no momento que eu estou injetando energia solar, é o momento que eu mais estou usando energia, é o momento que eu estou com o ar-condicionado ligado, que a indústria está funcionando, que as lojas estão funcionando. Agora, se tem que mais ou menos até 20% a 30% de uma matriz elétrica de um país, ela é positiva, ela supre essa curva diária, né, do nosso ciclo de atividades. Mas a gente precisa de matrizes complementares, a gente precisa de fontes complementares para estar mantendo o que eles chamam de energia firme. Tem nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu acho que todos vocês estão familiarizados, o Objetivo 7, ele trata de energia. E as palavras que eles colocam aqui ilustram muito bem o que é esse equilíbrio de transição que a gente está passando, tá? Promover de forma integrada, isso é um objetivo das Nações Unidas até 2030, promover de forma integrada a garantia de energia acessível, confiável, moderna e sustentável para todos. Isso amplia bem o leque do que a gente está falando, tá, gente? Vamos passar rapidinho por isso para não deixar de fora, porque é bem importante para compor um raciocínio de entender a transição do setor elétrico. Energia acessível, ela é infraestrutura de transmissão e distribuição, e ela também é custo, né? A gente está com um projeto, vou abrir um parênteses aqui, de um centro de triagem, de uma cooperativa, de catadores, que eles têm, obviamente, em Porto Alegre, uma região muito bem localizada, energia elétrica passando na porta deles. Mas eles não têm chuveiro elétrico, não têm geladeira, eles querem fazer algumas sessões de cinema lá, não podem fazer para educação ambiental. Não tendo geladeira, eles têm dificuldades para ter as refeições ali, não tendo chuveiro elétrico, eles não podem chegar depois de um dia de trabalho e tomar um banho. Não porque eles não têm a doação do chuveiro, da geladeira, porque eles não têm como começar a gastar energia e pagar pela energia. A gente está fazendo um projeto para eles de energia solar, justamente para eles poderem usar esses equipamentos. Isso é tornar a energia acessível. Então, a questão de infraestrutura de distribuição e transmissão e a questão de preço, ela é muito importante no setor de energia. É só economia? Não, não é só economia. Quem está pagando o preço caro da energia é um hospital, é uma creche, são todas as residências, né? Todos pagam, e a energia cara, o custo da energia de qualquer setor, ele acaba entrando no produto daquele setor, né? Isso é fato. Outro ponto, energia confiável. A gente está falando de segurança energética, a gente sabe como é um problema para uma cidade, para uma casa, para uma empresa, para um hospital ficar sem energia em algum momento, né? Às vezes 10 minutinhos, né? As nossas transmissões aqui, se cair energia agora, acaba com a nossa live, né? Então, a energia confiável é uma energia contínua, mas também é uma energia de qualidade, né? Sendo entregue para as casas. Moderno e sustentável. A gente está entrando nesse pilar também, que ele é muito importante, que é a descarbonização do setor energético. Tem estudos bem interessantes apontando isso.
isso está acontecendo por diversos motivos. Isso envolve políticas públicas, isso envolve desenvolvimento tecnológico, isso envolve competitividade de preço. No momento que tu injeta energia renovável hoje, tu tem um ganho de preço bem interessante para o sistema. Então, chamando a atenção de novo, tudo isso é campo de trabalho e cada vez mais, é crescimento exponencial desses campos de trabalho. No setor de energia, se fala dos 3 Ds do setor de energia, que eu vou expandir eles um pouquinho. A descarbonização, eu acho que isso a gente já conhece bem, né? É a substituição progressiva das energias de origem fóssil e de emissões de carbono ou carbono equivalente por energias renováveis de baixo carbono. A descentralização, então a produção de energia cada vez mais próximo dos pontos consumidores. E isso aí o Maca deu um bom exemplo, que é o que se perde de energia na rede hoje é muito grande, principalmente no Brasil, que a nossa rede é muito grande. A gente tem uma rede nacional, né? Nosso sistema de distribuição é único praticamente, tirando alguns estados do norte. Aí a gente insere, na verdade, alguns complicadores de gestão. No momento que a gente tem energia fóssil hídrica constante colocando no sistema, ou talvez nuclear, vamos pensar num sistema bem conservador, a gente tem aquela segurança energética de entrega contínua. No momento que a gente começa a colocar energias de outras fontes, energias que variam, né? Daqui a pouco eu tenho seca, pouco vento e pouco sol, né? Então a gente começa a botar variáveis no sistema que aumentam a necessidade de gerenciamento. No momento também que eu descentralizo, eu começo a ter mais fontes originadoras, né, geradoras de energia. Isso me exige o 3º D, eu falei, né, da descarbonização, da descentralização, que é a digitalização, que é um processo mais moderno de gestão desse sistema todo. Isso também vai passar por sistemas de armazenamento e acumulação de energia, né? Pode ser química. O Brasil tem hoje grandes baterias que são os próprios reservatórios hidrelétricos já instalados. Eles podem funcionar também como armazenadores. Pode ser dentro dos processos industriais, sistemas de inércia, sistemas térmicos. Tem diversas formas de estar articulando, porque um sistema único como o nosso, ele tem que estar a cada segundo, a cada instante, equilibrando consumo e geração idênticos. O que está sendo demandado no consumo tem que estar sendo gerado naquele momento. Então, isso envolve também essa modernização de gestão da energia, tá? Aí entra 2 pontos que eu acho bem interessante, né? Que é a democratização da energia, que vai além da acessibilidade. É no momento que a gente consegue poder gerar a própria energia e ter mecanismos para chegar nisso. Então, e a diversificação de fontes, né, que a gente falou um pouquinho antes. O último D, que é uma realidade brasileira, é a desburocratização. A gente vive hoje no setor de energia muitos riscos que impedem, muitas vezes, nos deixam até com medo de investir. Eu vou colocar energia solar agora e daqui a pouco vem uma taxação e derruba meu investimento. Então, a desburocratização, os riscos jurídicos também são áreas, são questões importantes no setor energético. E aí já abre campo para mais um monte de gente, né? A gente já fala sempre dos engenheiros, fala também dos administradores, agora há pouco, advogados também. Hoje o setor de energia emprega muitos advogados especialistas no setor de energia, justamente por sua complexidade, tá? Então, quando a gente começa a fazer essa transição, tem que balancear esses pontos, onde tu tem segurança energética, onde tu tem preço de energia e descarbonização, despoluição. E nem sempre é fácil de tu fazer essa transição, e ela vem acontecendo mundialmente numa forma de transição, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, depende muito da riqueza de fontes também que cada país tem. Aí voltando lá na ponta, tá, gente? Eu acho que agora, falando do uso dessa energia recebida no processo de democratização da energia, no momento que eu consigo instalar ou viabilizar, dando alguns exemplos para vocês de coisas reais que a gente já viveu aqui. Estamos num processo de um edital para essa cooperativa de recicladores e catadores. Uma instalação dessas vai mudar a vida deles, porque eles vão poder chegar final de tarde e ter um chuveiro quente no lugar onde é frio, eles não têm acesso à energia, eles vão poder produzir a comida. A gente fez a instalação do centro
comunitário orfanotrófico, também para uma creche. Quando a gente fez a instalação ali para eles, também foi um sistema doado, em parceria nossa com a Renovige, fornecedora. Os professores falaram que eles vão melhorar a qualidade da merenda deles, com a diferença que eles vão deixar de pagar na conta de energia elétrica. A gente fez a instalação também ali da primeira fase da aldeia da Fraternidade, aqui em Porto Alegre. Isso tudo, eles iam fazer uma reforma de uma cozinha ou botar sistema de energia solar. Aí eles viram que com o sistema de energia solar eles geram a economia para fazer várias reformas periódicas, né, e melhorias. Então, tudo isso aí, tudo isso é gestão para sustentabilidade, né? Isso envolve benefícios sociais, envolve benefícios ambientais, que a gente tem visto, envolve benefícios econômicos. Antes de vir para cá, antes da live, eu fiz um levantamento para vocês terem uma ideia hoje. A potência instalada de energia solar em Porto Alegre, que não é das mais... O Rio Grande do Sul hoje está bem à frente de grande parte do resto do Brasil, tá? Mas Porto Alegre e Viamão não estão nessa realidade ainda. Para vocês terem uma ideia, assim, Minas Gerais é o estado que mais se gera energia fotovoltaica em geração distribuída, né, que é essa geração de cada um gera a própria energia. Minas é o primeiro em número de instalações em potência instalada. Mas e o Rio Grande do Sul é o segundo. Mas quando a gente coloca em proporção à população, o Rio Grande do Sul se torna o primeiro. E isso se deu muito na nossa leitura em função de uma relação de vizinhança, de exemplo, de como quando um coloca, o outro vai lá e coloca também, um efeito progressivo dessa forma. Mas é interessante que Viamão e Porto Alegre estão bem atrás do restante do estado, em termos de número de instalações em relação à população e também de potência instalada. Eu acho que tem um campo inteiro aí para a gente estar trabalhando. Mas um exemplo mesmo, Porto Alegre hoje, essa energia que a gente gera no local e deixa de pagar para uma concessionária, que vai, por sua vez, pagar para um grande gerador que está lá do outro lado do país, que a concessionária que distribui energia, ela tem que comprar de alguém, ela não é geradora, né? É dinheiro que fica no local. Tu dinamiza a economia regional. A gente atende muito mercadinho de bairro, mercado de bairro, padaria, e a gente vê que alguns têm economia de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 8.000, R$ 15.000, dependendo do tamanho do empreendimento. E isso é dinheiro que fica ali, pode gerar emprego, pode baixar o preço do produto daquele autogerador de energia. Então, tu cria uma dinamização da economia. Para você terem uma ideia, hoje no Rio Grande do Sul, o que se gera de energia para si próprio, para o próprio uso, e gera economia no bolso, mantém na economia local, regional do estado, quase 40 milhões de reais por mês, que se deixa de pagar para as concessionárias. Porto Alegre hoje está chegando quase perto de R$ 1 milhão por mês, tem um potencial de crescimento absurdo, e Viamão, assim, eu estou fazendo uma conversão simples de preço de tarifa por quilowatt-hora gerado em média, de acordo com a potência que tem. Viamão não chega a 200 mil. Viamão tem hoje... tem 219 instalações em Viamão. É muito pouco para a população que se tem hoje, né? Dá 0,9 instalações a cada 1.000 habitantes, não chega a 1%. Não chega a uma instalação para 1.000 habitantes, não chega a 0,1%. Então, realmente, ainda é um campo a se explorar, né? Outro ponto de Viamão que é interessante, que eu acho que o pessoal ainda não se atentou, é o território. Viamão é muito grande, muito amplo. Não é como Porto Alegre, que parte é verticalizado e tem problemas de sombreamentos parciais. Viamão tem um campo aí para se explorar energias renováveis muito grande. Aí a gente volta a falar, tem eólica. Viamão já tem um parque eólico, tem um outro que eu sei em projeto bem avançado. Recebe os ventos do litoral, então ele não está na melhor área de vento, mas está numa área de vento interessante. A questão solar tem um campo imenso. O produtor rural de Viamão tem todas as condições e vantagens de estar gerando a própria energia. Então, a gente atende alguns produtores rurais, pessoal saindo da lenha e preferindo investir em energias renováveis, ainda que não tenha payback. Isso às vezes é interessante. Às vezes ele está pagando uma taxa baixa na conta de luz, está pagando
pouco pela lenha, mas ele está com uma operação pesada de manipular a lenha, de buscar fornecedor de lenha, de criar um abastecimento por lenha, e daqui a pouco ele tem muito mais controle, muito mais versatilidade por estar atuando com a geração própria, e muitos já estão se atentando para isso, né? A questão também, que é uma realidade que vai acontecer, o Brasil ainda está engatinhando nisso, é o aproveitamento energético de resíduos, Viamão também, enfim, em qualquer lugar, né, que tenha resíduo e não recicle e composte tudo que pode. Ainda assim, a gente tem muitas vezes uma parte que é rejeito, que não pode nem ser reciclado nem compostado. Tudo isso aí tem aproveitamento térmico com alta tecnologia hoje, sem emissão de gases poluentes além do carbono, né? Então, além do gás carbônico. Então, tem várias questões aí a estar desenvolvendo. Uma questão que a gente já ofereceu para a Prefeitura de Viamão, acho que não foi dada tanta importância, foi um projeto de lei que a gente desenvolveu para a Prefeitura de Porto Alegre, também não foi dada a devida importância até hoje, foi elogiado porque foi o primeiro projeto de lei nacional a contemplar abatimento do IPTU parcial, proporcional, num cálculo progressivo, proporcional à potência instalada do sistema, porque a gente viu que podia criar distorções, fazer um projeto que dê um desconto naquela questão binária, tem ou não tem. Daqui a pouco a pessoa vai lá, bota um painel no supermercado e tem 30% de desconto no IPTU, não faria sentido. Então a gente fez um abatimento progressivo e a gente já mandou isso para a Prefeitura de Viamão 2 vezes até, eu acho. E, enfim, não teve tanto interesse, mas a gente sabe que só esse fator de dinamização da economia local e de retenção desse recurso na economia local, que seria gasto com energia, acaba ficando, isso já gira a economia em algumas vezes, né, aquele valor que fica, né, algum fator multiplicador aí que ainda vale ser estudado, mas acaba sendo mais interessante para o município do que aquela perda pequena de IPTU, perda pequena e temporária, né? Acho que é isso, acho que, né, Pedro? Tentei passar vários assuntos aí, mas para dar esse contexto do setor de energia, a gente tem visto... é bem interessante, a Bloomberg, ela faz meio que uma casadinha com o IPCC, que é o Painel Internacional de Mudanças Climáticas, e enquanto a Bloomberg faz as perspectivas de transição energética, de matriz energética no mundo, né, redução de uso de carvão, redução de uso de petróleo, aumento na eletrificação, aumento nas renováveis, o IPCC vai retroalimentando os modelos deles para aqueles cenários de mudança de matriz energética. E eles comentaram assim, que essa aceleração que a gente está vivendo hoje na geração de energias renováveis já nos deu um fôlego até 2030, que a gente não vai bater os 2 graus, talvez a gente não bata 1,5 graus, mas a gente ganhou um tempo a mais para trabalhar melhor a questão dessa mudança de matriz energética. Então, o cenário desse último relatório da Bloomberg é bem interessante, o pessoal aí pode pesquisar, acho que vale a pena, tá na internet isso. Dá para ver essa transição de cenário mundial. E a nível mundial se considera que 2018 foi nosso pico de matriz, de insumo de base fóssil na matriz, tende a estabilizar e começar a cair alguns anos à frente, perto de 2% ao ano, mas a gente teria já passado pelo pico mundial de insumo de base fóssil. Acho que basicamente é isso. Vou deixar aqui para o Fiorese, né? O Fiorese vai ter que sair também, né? E se ele quiser fazer algum comentário, depois eu sigo por aqui, Fiorese. Até estava escrevendo no chat aqui, né, que eu tô com uma tosse meio chata, né, mas parabéns aí, Demore, e também ao Macarini, que já saiu, né, pela exposição, né. Eu sei que o tempo é muito curto, mas eu acho que vocês deram assim um panorama muito interessante, né, sobre a energia renovável no mundo e as perspectivas para Viamão, para toda a nossa região aí, né. Aqui tem uma pergunta, Demore. Como utilizar esses geradores de energia em salões de beleza? Olha, a Karen que está perguntando isso. Não sei se ela trabalha com isso, a Karen, né? E eu queria emendar uma pergunta bem rapidinha, assim, Demore. Que eu não conheço muito essa parte de legislação, créditos de energia renovável, né? O pessoal pergunta muito, por exemplo, se eu tenho uma propriedade aqui em Viamão, tem 5.000 sítios, entendeu?
muitos procuram uma viabilidade econômica. A ter painéis solares ou energia eólica, outras formas de energia, enfim, para poder comercializar isso. Como é que funciona assim? Eu queria que tu desse uma palhinha sobre isso, sem entrar em muitos detalhes, porque eu sei que é perfeito. Tranquilo. As duas perguntas são sobre uma classificação de geração que chama geração distribuída, tá? Que é qualquer geração de energias renováveis abaixo de 5 MB de potência. Todas as gerações de telhado, de terreno, assim, pequeno, que não é grandes usinas, onde tu gera para si mesmo aquela energia. Tu tem o direito de gerar a própria energia, tu não tem direito de comercializar. Tá? Isso é importante. A energia dentro da geração distribuída mais usada no Brasil, isso quer dizer 99,9% dos casos, é a solar. Poderia ser eólica, poderia ser biogás, poderia ser várias outras, mas a solar é a mais versátil de todas. Então, para um salão de beleza, como eu não posso botar um aerogerador, não consigo botar um biodigestor, não tem como, é solar. Então, a primeira coisa que eu perguntaria é se tem telhado, né? Telhado, estacionamento. Beleza, basicamente é isso. Teria que ter uma área de instalação com uma boa insolação para tu ter o retorno. Um gramado, um potreiro. Um gramado, pode ser. A gente dá preferência por telhado porque é mais protegido, né? E tu perde menos terreno, basicamente. Mas pode ser no gramado, pode ser num estacionamento coberto, pode ser num terreno contíguo, desde que não cruze uma via pública ou um terreno de outra pessoa, tá? A regra hoje da geração distribuída é que tu pode gerar a própria energia, tu pode colocar o excedente na rede, a concessionária troca o medidor por um medidor que chama bidirecional, então ele gera o crédito a partir do teu excedente. A primeira energia que tu consome é a simultânea, aquela em tempo real. O excedente gera crédito e tu busca esse crédito. Então é como se a rede fosse uma grande bateria perfeita, onde tudo que tu coloca ele assimila, gera o teu crédito e te devolve 1 para 1. Tem, hoje, em todos os estados que aderiram ao CONFAS, tem uma taxação de ICMS sobre a TUSD, que é metade da tarifa. Então, hoje a tarifa é 80 centavos, metade dela é 40, 25% é mais ou menos 10 centavos. Então, tem uma taxação de 10 centavos sobre a energia que retorna. Por quê? Pelo uso da rede. Eles consideram circulação de mercadoria, né? Mesmo que a energia seja tua e mesmo que teu vizinho tenha comprado ela pelo mesmo preço que a concessionária está vendendo. Agora, tu pode sim instalar em terrenos, tu pode abastecer o uso, se for um produtor rural que tem sistema de refrigeração para armazenar alimento, ou algum sistema de aquecimento, se estiver produzindo aves, todos esses sistemas, também tem a troca com a rede, tu também pode usar em outro ponto. Muita gente quer isso, né? Eu tenho um terreno, quero gerar e vender energia para alguém e usar em outro ponto. O que se pode fazer é colocar no terreno e tu locar aquela usina para alguém. Tu não pode fazer um contrato hoje em quilowatt-hora, tu não pode ter um contrato de energia, tu pode ter a locação da usina. Eu estimo que aquela usina vai gerar tanto, loco ela por um sistema remoto. Agora, sobre a energia remota, 100% de ICMS, né? Por quê? Porque toda ela transita pela rede. Então vai ter aquela incidência de ICMS sobre todo o volume de energia gerado. Sim. Demora eu pegar uma situação prática. Esse dia um vizinho aqui, o meu condomínio aqui são 145 apartamentos. Evidente que não tem cobertura em cima para gerar energia para todos esses 145 apartamentos, né? Sim. Então, se a gente fizesse uma cooperativa de consumo de energia solar, renovável, energia elétrica vinda de painéis, um grupo lá de sítios de águas claras, digamos assim, poderia produzir essa energia para nós mediante um contrato intermediado aí pelas distribuidoras? Como é que pode isso ou isso Tem que ser a mesma distribuidora, tá? A Águas Claras tem a Copernorte ali, não pode ser na área da Copernorte, tem que ser a área CE, no caso, e tu pode fazer. Agora, não necessariamente vai te dar viabilidade econômica, tá? Tem alguns pontos aí do sistema de cooperativa, tu vai ter um gasto jurídico, tu vai ter que estar alocando um terreno, tu vai ter ICMS, tem alguns pontos que acumulam aí de custos que talvez a rentabilidade seja pouca. Condomínio a gente indica muito fazer para a área condominial mesmo. Então, iluminação de garagem, elevador, iluminação dos corredores, isso funciona muito bem. Mas, tecnicamente e juridicamente é possível fazer usinas remotas. Minas se faz muito, Nordeste faz muito. Aqui, realmente, a viabilidade não fica tão boa, né? Se a pessoa faz essa adaptação para o condomínio, né?
a utilização da energia do condomínio com sistemas de placas, né? Os moradores do prédio que tem um sítio ou tem uma outra residência, um outro local, já que ele tem o mesmo CPF, ele pode gerar na sua casa e abater no apartamento. Isso, a gente tem diversas instalações, assim, o pessoal tem casa na praia e apartamento em Porto Alegre, por exemplo. Ou minha mãe tem casa aí no SEB e eu recebo a energia do excedente do sistema fotovoltaico dela aqui no meu apartamento em Porto Alegre. Funciona normalmente. Só incide ICMS mesmo da energia que trafega na rede. E abate 1 para 1 do quilowatt gerado. Funciona bem. Chama autoconsumo remoto a classificação, né? Mas isso viabiliza para bastante gente também. O Maca foi? Maca já foi. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Luiz Felipe, tem alguma no Face aí, Luiz Felipe? Vou ver pelo Face. Beleza? Eu vou ter que me despedir aqui de vocês. Pelé, Luiz Felipe, Demore, muito obrigado. Todos que estão na sala. Tem esse compromisso com a mama agora, né? Deus o livre. Um grande abraço, parabéns. Ótimo, isso aí renderia mais um outro debate. Com certeza. Foi espremido, assim, para caber tudo. Vamos pensar, né, Pelé? Exatamente. Boa live lá com a mama. Um abraço para ele. No começo do programa... João, Demore, desculpa, boa noite, interromper vocês aí. Eu sou a Karen, que fiz a pergunta ali sobre os salões. Eu estou trabalhando, eu moro em São Paulo, sou de Porto Alegre, participo do SEB desde que o Lama Santen começou lá em 95, agora eu faço parte da Sanga do Outro Saulink aqui em São Paulo. Legal. E eu trabalho com uma empresa que se chama Dinâmica Ambiental e que tem uma subempresa que é o Beleza Verde, que é um selo para salões de beleza. Então, como eu sou do Rio Grande do Sul, a gente está querendo levar para aí, né, o selo Beleza Verde, que faz toda uma questão de logística reversa para salão, para... enfim, existe... Né, depois eu até posso passar o link ali para vocês. Mas era uma pergunta mais para eu saber, porque como a gente ainda não colocou, a gente ainda não entrou no Rio Grande do Sul, né, com essa proposta do selo Beleza Verde, com toda essa proposta de sustentabilidade para salão de beleza, foi uma pergunta de curiosidade, assim, porque de repente eu até vou, se tu puder me passar aí o teu contato para a gente poder conversar mais abertamente, porque eu acho que poderia ser bacana talvez até oferecer um pacote dependendo do local onde está esse salão de beleza. Aqui em São Paulo, por exemplo, são muitos que são em casas mesmo, né? E aí tem o telhado propício para as placas de energia solar e tal. Mas era assim, foi um primeiro contato só com vocês. Agradeço muito aí pela live. Eu vou ter que sair agora porque eu entro numa reunião de escola agora às 8h30. Mas eu queria saber qual que eu tenho contato no Facebook, como é que eu posso fazer para... Bom, meu Facebook é o meu nome ali, João Pedro Demore, e tem também da nossa empresa que tu vai procurar IES Energia Solar. Tá. Bota no chat aí, o João Pedro. Tá. E a Karen, se quiser botar esse endereço do Beleza Verde, pode deixar, vou mandar aqui para vocês, tá? Bota aí. Botei meu telefone ali, tá, Karen? Pelé, uma questão sobre o Viamão também, né? A gente está bem inserido em Viamão. A gente já bateu 3 vezes o recorde de maior instalação solar de Viamão, né? Primeiro lá no Mercado Ofertão, ali próximo da Lomba do Pinheiro. A gente só conta para o cliente que é o maior depois que a gente avança com o projeto para ele não se assustar, né? Depois o Mercado Aliança, ali perto do Santa Isabel, se não me engano. Aí o Tecnopuc botou deles, né? Que se tornou maior. E agora a gente está fazendo lá na PAN, indústria de pães congelados em Itapuã, região de Viamão também. Um projeto que está entre os 3 ou 4 maiores da região metropolitana, uma usina grande, toda em solo também, né, sobre o gramado dele, e ali dá uns 20% a mais do que o Tecnopuc instalou. E a gente foi interessante que ele tem um gramado, né, até o pessoal disse, mas agora tu vai ter que dar manutenção para a grama não crescer muito. Ele mudou o cercado de ovelha e ele vai começar a criar as ovelhas embaixo dos painéis, então a ovelha vai deixar o gramado sempre baixo e vai botar a ovelha na sombra. Mas vai ser a 3ª ou 4ª maior instalação fotovoltaica da região metropolitana e a atual a maior de Viamão.
Maravilha. Boa noite. Boa noite. Eu poderia fazer uma pergunta? Certamente. Claro. Boa noite a todos. Boa noite, João Pedro. A minha pergunta seria sobre as baterias de lítio. Eu gostaria de saber se existem... Eu sei que existem pesquisas, né, com possíveis alternativas, e eu gostaria de saber se tem alguma promissora, porque a história nos mostra, né, que a dependência de um único recurso, né, é algo complicado, tanto do ponto de vista ambiental quanto social, político, né? A gente, Perfeito. inclusive, viu essa questão na Bolívia, né? Elon Musk falando do possível golpe, né? Com interesse nas usinas de lítio. Perdão, usinas não, nas minas. Exato. Então, isso é algo que preocupa, né? E aí, esses dias eu estava lendo sobre algumas possíveis alternativas, e daí eu queria saber de você se existe alguma promissora e se isso poderia baratear o custo da tecnologia. Muito obrigada. Com certeza. Imagina, obrigado pela pergunta. Lembra o ônibus que o Macarini colocou ali, que circulou em Porto Alegre? Ele fez alguns meses de teste pela Carris. Aquele ônibus é de uma empresa chinesa que chama BYD, BYD, Building Your Dreams, o nome dessa empresa. A gente chegou a visitar a fábrica deles de ônibus elétricos em Campinas. Eles são líderes mundiais em bancos de bateria e em mobilidade elétrica, carros, ônibus, empilhadeiras e tudo mais. O foco deles, o diferencial deles é a bateria, e eles têm uma bateria muito diferenciada, que a base dela é fosfato de ferro. Tá? O fosfato de ferro, a bateria deles hoje é, de fato, a de maior carga, maior segurança e maior vida útil. Ela roda, se não me engano, 50 mil ciclos de carga sem perder 20% da capacidade de carga. E a bateria, ela também usa um pouco de lítio, mas a base dela é fosfato de ferro. O fosfato de ferro é um metal, o ferro é um metal super abundante, né? Pega sucata, tu faz milhões de baterias. E o preço dela realmente, dela e de todas as outras, estão baixando muito rápido. Se eu não me engano, é mais de 10% a 15% ao ano. E eles estão colocando uma fábrica no Brasil, inclusive. Ela não é usada para celular e para outras, porque ela é um pouco mais pesada. O fosfato de ferro é mais pesado que o lítio. Mas ela tem uma segurança de operação bem maior e é a bateria mais promissora hoje para a mobilidade elétrica e para armazenamento de residência à indústria. Outros dois pontos bem legais dela é que ela foi toda pensada, primeiro, para ter vários níveis de uso. Então, eu posso estar usando, por exemplo, num carro elétrico de 600 km de autonomia. Quando essa bateria perder um pouco da vida útil dela, provavelmente o carro vai perder antes do que a bateria, ela pode ser usada para um sistema residencial. Depois disso, ela pode ser usada para um sistema de bancos de bateria. Então, ela tem níveis de uso de acordo com a perda de eficiência dela. E, ao final, ela é 100% reciclável. Todo o projeto dela é para ser 100% aproveitável depois. Então, sim, tem baterias bem promissoras vindo por aí. Devem se tornar mais acessíveis e devem resolver essa questão de insumo de metais raros, né, que é o caso do lítio, e também as questões operacionais, né, as baterias têm seus limites operacionais, estão evoluindo muito rápido, mas têm seus limites operacionais. Eu aposto mais que o carro elétrico não deu certo antes por falta de baterias de longa duração, né, mas enfim, tanto que agora que eles estão chegando nessas baterias, né, mas fica tranquilo que é uma tecnologia que está evoluindo bastante, sim. Que maravilha. Os nossos painéis têm acontecido isso, né? São simplesmente uma introdução e a gente tem repetido eles, né? E aprofundado os assuntos, né? Porque exatamente o tempo é curto, né? Então a gente cria essa expectativa, cria de ter um contato com essas tecnologias, né, para que a gente possa depois, no segundo momento, aprofundar. Queria agradecer profundamente aí ao João Pedro, né, ao Maca, que já saiu. Agradecer as pessoas que têm nos acompanhado seguidamente aqui, né, a Marta,
a Simone está aqui também, Lorena, Maximiliano está sempre com a gente aqui também, a todos que têm nos prestigiado. Beleza, obrigado a todo mundo, obrigado pelo convite, Felipe, pela organização ali também. Maravilha, maravilha. Hoje eu vou finalizar sozinho, né? Porque o Sérgio acabou não podendo participar e o Fiorésio foi lá cantar o parabéns para a nona. Então, gratidão a todos, muito obrigado pela participação. Continue nos seguindo e acompanhando os painéis virtuais todas as quintas-feiras e as gravações dos programas anteriores estão todas disponíveis no nosso Facebook e a pessoa pode também entrar no nosso Instituto Caminho do Meio, no site do Instituto Caminho do Meio, vai aparecer ali uma lista de todos os programas que nós já tivemos, né? São em torno de 14 ou 15. Então, temos avançado bastante em potencializar aqui para o município de Viamão, né, todas essas questões da sustentabilidade e que a gente possa realmente criar um novo modelo, né? Um novo modelo energético, um novo modelo de agricultura e que possa beneficiar muitos seres. Gratidão a todos. Se as pessoas quiserem dar um tchau, podem abrir o microfone. A gente tem tido esse momento no final, que todos abrem o microfone e podem dar tchau. E agradecer aí o Luiz Felipe, que estava escondido lá, né? E que apareceu agora aí, que é a nossa retaguarda. Toda vez que eu me aperto aqui, eu tenho que chamar o Luiz Felipe aí para resolver os problemas. Então, agradecer por não me derrubar também, Felipe. Obrigado por me manter na live. Obrigado, Simone. Obrigado, Thelma, Lorena, Luciano, Marta, Maximiliano e todos aqueles que estão aí no Facebook também. Gratidão. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite.